Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor. Aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. O nosso programa onde eu trato saúde com qualidade e trago convidados sempre para engrandecer o que você sabe sobre vários segmentos da saúde. Lembrando que saúde não é brincadeira e hoje eu trago um convidado que é um amigo e paciente também. É o meu amigo Dr. Elvio Campagnolo, tô certo de chamar assim? Certo. Ortopedista com dedicação à cirurgia do ombro e do cotovelo. Tô certo? Tá certo. Bem-vindo, Elvio. Muito obrigado pelo convite. Bora? Vamos lá. Vou ajudar o Elvio aqui então, para a gente conversar um pouquinho assim. Elvio, o que fez tu não querer fazer ortopedia e traumatologia em geral e te dedicar à cirurgia do ombro e do cotovelo? Assim, Rodrigo, durante a formação a gente passa por 3 anos de ortopedia e traumatologia geral, onde eu fiz a minha formação no Cristo Redentor, né? Que a gente atendia muitos pacientes com traumas graves. O Cristo, acho que depois do HPS é um dos lugares de referência, não? Isso, em Porto Alegre. E, assim, a gente atendia muitos pacientes com traumas graves, que muitos precisavam cirurgia e outros também não, tratavam conservadoramente as fraturas. Lá era mais traumas, né? E eu via que existia uma dificuldade e era um desafio sempre a cirurgia do ombro. Por que um desafio? É uma articulação muito complexa, ela tem músculos, precisa de um grande equilíbrio muscular, né? É uma articulação que tem um amplo movimento, né? É a articulação com mais movimento do nosso corpo, né? E... Será? Sim. Será que a articulação temporomandibular não é a que mais mexe? Não, o ombro. A gente consegue levar o braço, fazer rotação completa. De maior amplitude de movimento, né? E muitos pacientes ficavam limitados. Não conseguiam levar a mão nas costas, não conseguiam elevar o braço acima do nível do ombro. E eu sempre procurei depois disso começar, mas por que isso, né? E mas me dedicar mais limitados depois de traumas. Depois de traumas. Ou por artroses, de microtraumas. Artroses geralmente é uma consequência, é uma das consequências de pacientes que têm traumas graves na articulação. Podem ou não desenvolver artrose, né? E de uma má reabilitação, talvez. E de uma má reabilitação. Isso fez daí eu ir mais a fundo, estudar, daí procurei fazer uma especialização depois de terminar esses 3 anos em ombro e cotovelo. Fiquei 1 ano fazendo só acompanhamentos de cirurgia dessas 2 articulações aí, que é ombro e cotovelo. Muito bem. Ombro e cotovelo, a gente não para pensar quanto que a gente usa eles no dia, né? Toda hora, ao alcançar uma coisa, estende o braço, flexiona o braço. Está trabalhando o cotovelo. Vai se coçar, está trabalhando também o ombro, onde a gente faz um movimento amplo de rotação, né? Lembrando que, às vezes as pessoas se assustam. Estalo não significa doença, né? Exato. Mas vale a pena investigar. Sim. Às vezes a pessoa, está estalando, estou nervoso. Estalo não é doença. Elvio, no teu consultório, então, vamos explanar aí para a galera o que mais chega de lesões para ti? Falando, sim, não da ortopedia em geral, específico, cotovelo e ombro e talvez nas suas determinadas faixas etárias. Assim, Rodrigo, tem dois ramos, assim, né? Vem muitos pacientes com lesões degenerativas,
de tendões. A lesão que eu mais atendo no consultório é a lesão de manguito rotador. Ó, gente, manguito não é a manga da blusa, tá? Manguito é a região do ombro, o Elvio pode ajudar a explicar para vocês. O manguito rotador é formado, então, por 4 músculos, são os músculos internos do ombro, aqui. O subescapular, o supra, o infra e o redondo. 5 a 40% da população, segundo a literatura, após os 40 anos, vai ter algum problema na articulação do ombro degenerativo. Tem teorias que é devido a lesões mais degenerativas. Da velhice, no caso? Da idade, né? É grosseiro falar velhice, mas eu estou falando como as pessoas em geral escutam. Coisa de velho. E também relacionado, tem muitos pacientes que fazem muito movimento com o braço acima do nível do ombro. Mas isso por atividade física, laboral? Tanto por atividade laboral como física. Gente, laboral é do trabalho, tá? Tem pacientes que trabalham com o braço sempre acima do nível do ombro. Eletricista, tipo? Exato, eletricista, cabeleireiro, professores. E tem muitos pacientes que têm um ossinho aqui dentro do ombro, que é o acrômio, esse aqui, que tem 3 níveis de curvatura. O nível 2 e nível 3, em que ele fica mais curvo. Comprime o húmero. Comprime o tendão do manguito aqui. E começa... Da inflamação crônica. Da inflamação, a famosa bursite no ombro. E se não tratada, o tendão fica mais fraco e começa a ter uma ruptura parcial. Ele não calcifica também por inflamação contínua? Ele pode calcificar, sim. Tá? Tem também a tendinite calcificante do manguito rotador. Isso é por inflamação contínua? Por inflamação. Pode ser por atividade e abuso de atividade. Exato. E pode ser por impacto também. Por pós-trauma, queda, ou por atividade física. Tem pacientes que chegam no consultório com uma ruptura de manguito que caíram com o braço estendido ou com o braço para o lado e daí perde a força de elevação, ou seja, aquele paciente começa a ter dor depois, não melhora, e tem perda de força para elevar o braço, para botar a mão na cabeça, não consegue girar o braço, colocar a mão nas costas, fazer a higiene. Então daí se investiga, né, se tem alguma lesão. Primeiramente a gente sempre faz um exame físico do paciente que tu consegue já prever se tem ou não uma lesão. Vamos parar aqui pelo seguinte. As pessoas em geral, com o avanço das tecnologias, elas estudam as suas doenças improváveis no Dr. Google, certo? E muitas vezes chegam nas consultas já determinando: doutor, o senhor não vai me pedir tal exame? A consulta médica, ela começa com uma boa entrevista e a base de tudo é o exame físico, para depois dar-se seguimento. Então eu já atrapalhei aqui a nossa conversa para lembrar as pessoas que não se desesperem em pedir exame. O exame físico é importante. Tá, mas caso você for numa consulta médico, meu colega nem lhe tocou, bom, daí é uma outra conversa que pode ser aberta de outro momento. Mas o exame físico, como o Elvio trouxe aqui a peça anatômica para explicar, é muito importante. Certo? Agora tu vai falar dos exames pós-exame físico. No exame físico, tu consegue fazer testes com o braço do paciente e da própria palpação, se tu vê crepitação. Crepitação é raspar e dar barulheira. Isso, ter barulho. Tu consegue, já com o paciente ativamente, ver que o paciente levanta os 2 braços e o paciente não consegue levantar. Tu suspeita de alguma lesão ou de uma inflamação. Faz junto no exame físico uma consulta também com o exame neurológico, né? Exato. Faz parte. Exato, faz parte. Até porque tem pacientes que caem, que tem uma queda e pode ter uma lesão de plexo. Já peguei pacientes assim também. Faz uma lesão neurológica, ou seja, tu perde os movimentos, não por uma lesão de tendão, mas por um estiramento dos nervos. Dos nervos que levam para o braço. Essa é uma lesão comum, né, de bebês no canal de parto, né?
quando se traciona muito por uma urgência, ter que tirar esse nenê pelo canal do parto, né? Sim. Faz a ruptura do plexo braquial. Sim. Tô certo? Tu pode explicar Tá melhor certo, que eu. sim. É isso aí, gente. Mas Fica assim, braço ó, caído, né? isso não, não é muito associado com a lesão do manguito rotador. Geralmente, o mais comum é pacientes chegar no consultório, acordou, começou a doer, daí já tomou remédio da farmácia, que o farmacêutico receitou, foi que a vizinha deu uma medicação, já tomou, não melhorou, 2, 3 meses com dor no ombro. E o importante, a lesão do manguito rotador, o paciente tem dor para dormir, dói à noite, daí não consegue dormir. E aí acaba procurando atendimento depois de um bom tempo. São poucos pacientes que chegam no consultório que começou a doer uma semana. Não é agudo, né? Não é Geralmente agudo, já está quase crônico o processo. Exato. Mais agudo é aquele paciente que teve uma queda, por exemplo, teve um trauma, caiu do cavalo, caiu com o braço e perdeu a força e o movimento, aquele paciente sabe que tem alguma coisa mais séria. É uma lesão degenerativa, geralmente é uma coisa mais arrastada, mas a dor à noite, o paciente ter dor ao deitar. Por quê? Por que tem dor ao repouso? O braço, o movimento, o peso do braço afasta os tendões do osso. Alonga. E em cima dos tendões que tem uma tendinopatia, uma tendinite, existe a bursa, que é uma proteção que cobre eles. Se tu deitar, o que acontece? Comprime a bursa. Porque tu não está alongando. E aí não consegue dormir. Começa a ter dor à noite. Daí o cara não tem dorme posição. Sentado, com o braço assim. Dorme com o braço para fora da cama. Uma das orientações que eu digo para o paciente é, até se descobrir se é uma lesão cirúrgica ou não, no início, eu não consigo dormir. Dormir mais sentado. Com um travesseiro embaixo do braço, colocar a bolsa de gelo, que ajuda, que é um anti-inflamatório, né? Ajuda bastante, 20 minutos a cada hora ou a cada 2, 3 horas, e dormir mais recostado, que o próprio peso do braço faz com que a bursa não fique sendo comprimida. Eu falei antes que é uma lesão comum do plexo braquial. Não, gente, em bebês é uma lesão bem rara. Porém, quando se fala em lesão de plexo braquial, está associado a alguns raros casos no canal de parto. Corrigido aqui para não deixar um erro de informação aqui para o pessoal. Tu falaste agora sobre aqui, mas eu quero falar uma coisa antes. Eu ia falar da capsulite adesiva, mas vamos desmistificar um pouco aqui, porque as pessoas, até mesmo na minha área do otorrino, as pessoas têm muita dúvida. Gelo ou calor? Quando eu boto gelo, quando eu boto calor? Como tu falaste, é uma lesão já mais crônica, que o cara tecnicamente pensaria, vou botar calor para dilatar os vasos para ajudar a desinflamar. Mas é uma lesão já mais crônica e tu estás falando ainda do gelo. Sim. Como é que a gente pode diferenciar isso aí? Ou é por lesão por lesão? Assim, a capsulite adesiva é uma... Mas isso que tu está falando é uma capsulite, não é? Dessa lesão aqui? Não, essa... Então vamos falar do gelo antes do calor. Pode ser. Porque tu falou que o cara tem uma lesão crônica. Sim. Bota aqui o travesseiro para hiperestender os músculos aqui dentro, os tendões, alongar, no caso, e botar gelo, mesmo sendo uma lesão crônica. Uma lesão crônica, mas inflamatória. Então... É uma lesão quente, entre aspas. Exato. Então, assim, eu uso o gelo, é melhor, porque ele vai diminuir aqueles microvasos, aquele processo inflamatório. O calor, tem pacientes que dizem que melhora, mas melhora porque relaxa a musculatura, mas depois a tendência é piorar, então o gelo é melhor. Tem gente que faz alteração gelo, calor, calor, gelo, né? Isso. Mas o calor é mais para contratura da musculatura, né? Tem pacientes que têm uma patologia, uma lesão no ombro. Nós estamos falando de tendões e ligamentos. Não diretamente do músculo, né? Porque aqui são mais tendões e ligamentos, que são tendões e ligamentos para o músculo. São as inserções do músculo no osso. Mas muitas vezes o paciente tem dor aqui no processo inflamatório, mas uma contratura da região da cintura escapular. O cara para botar gelo aqui, calor aqui. Atrás, exato.
Então, precisa sempre da avaliação do especialista, né? Sim. Não precisa ser médico, mas tem fisioterapeuta, tem às vezes os quiropraxistas Sim. que ajudam também. Cada um no seu quadrado, mas cada um podendo ajudar corroborativamente para a promoção da Exato. saúde. Capsulite adesiva, bora. O que é isso? É botar cola no ombro e colar o ombro? A capsulite adesiva, assim, Rodrigo, eu vou dizer assim, é o meu desafio no consultório do dia a dia. Porque assim, não é simples o tratamento, não é apenas uma cirurgia ou uma medicaçãozinha que o paciente vai ficar bom e melhorou, né? Não se sabe exatamente a causa. Um exemplo, 10% dos pacientes que operam o ombro podem ter capsulite. O que é a capsulite? É uma rigidez. É um processo... É uma inflamação. É uma inflamação num tecido que recobre toda a articulação do ombro. No cotovelo não tem isso? No cotovelo pode ter, mas é bem menos comum, tá? Mas assim, é mais comum em pacientes diabéticos, é mais comum em quem tem problema de tireoide, hipotireoidismo, pacientes que usam antihipertensivo e anticonvulsivante, aquele paciente que usa remédios antidepressivos, que já é emocionalmente afetado, instável. Esse paciente, então, ele tem uma propensão a ter mais uma rigidez. O que é o sintoma? Assim, às vezes fala capsulite, ombro congelado. Às vezes o paciente chega no consultório, não consigo levantar o braço, não consigo fazer higiene, está duro o meu ombro, tu faz um movimento aqui, o braço levanta e o outro fica aqui. E muita dor. São 3 fases. A primeira fase, às vezes o paciente acorda ou começou a doer o ombro e tem muita dor. A cápsula é ricamente vascularizada e inervada e tem muitos receptores dolorosos, então assim, o paciente muitas vezes vai parar numa emergência com muita dor. Suspeita-se de uma lesão de manguito. E pode não ser, pode ser relacionado à parte hormonal. O tratamento Antes do tratamento, a diabetes deve ser por lesões da hiperglicemia na vasa nervórum e da vasa vasorum. Isso. Ou seja, gente, o açúcar alto no sangue, ele seca pequenos vasos inicialmente, que são os vasos que nutrem os vasos e são os vasos que nutrem os nervos. Só que nós estamos falando isso numa dimensão, não é dimensão, é o contrário, é microscópico. Sim. E esse açúcar alto seca. Secando vasos e secando nervos, inicialmente gera um processo inflamatório para tentar recuperar. E aí daí desanda tudo, né? Até é bem mais comum em quem é diabético, né? Ou seja, eu vejo que o paciente que tem, ou até o paciente pré-diabético, aquele paciente que chega, paciente mais jovem, não tem nenhuma patologia. Mas não tem diagnóstico. Tá com, mas a glicose está normal. Mas se for ver, ele não dosou insulina, a insulina está lá em cima tentando manter a sua glicose um nível abaixo de 100. E aí, assim, a capsulite, então, ela tem as fases, voltando à fase dolorosa, que tem que ser tratada com medicação, com fisioterapia analgésica, paciente com exercício sem força, e depois passa por uma outra fase, que é a fase de rigidez. Fisioterapia, exercício sem força. Exercício sem força. Não adianta o paciente estar com dor, quanto mais exercício de força ou for na academia, ele vai acabar tendo mais dor e mais rígido o braço vai ficar. Então, se desinflama o ombro, melhora, para depois tu alongar o movimento. Eu sempre digo para o paciente, é que nem um plástico que tu coloca no fogo e ele encolhe, tá quente. Depois tu tem que esfriar ele e poder esticar ele, porque senão não melhora e só piora. Então é uma coisa que tem que ter um acompanhamento bem de perto no paciente, não é? Foi lá na consulta e volta daqui 60 dias. Às vezes o paciente vem na consulta a cada 2, 3 semanas para te ver, para regular até medicações, que você entra com medicações, geralmente o tratamento é clínico, né? Não precisa
fazer nenhum procedimento cirúrgico para capsulite adesiva. O tratamento geralmente é clínico. Esfriar para depois alongar. Isso aí. Tirar o processo inflamatório para que depois se possa tratar com atividades físicas. Sim. É exercício físico sem força. Boa? Exato. É assim mesmo? Eu acho que nós vamos se organizar daqui a pouco, porque vai vir o nosso intervalo, mas nós vamos ter que falar sobre aqueles esportes da moda. Sim. Qual é o esporte assim que mais se ouve falar ultimamente? É o beach tênis, né? E o beach tênis eu acho que é complexo, né? Porque para ortopedista eu acho que é mais completo que para lesões do que o Sim. próprio antigo não, mas tá aí o pádel. Porque o cara tem posicionamento na areia, onde força tornozelo e torce tornozelo, trauma direto em joelhos e temos muita movimentação de coluna, cotovelo, ombro e punho. Porque tem muito impacto, mesmo que o cara não bate, sempre tem um microimpacto, né? Da bola. É um solo instável, tem que ter um bom equilíbrio, um solo instável, então é propenso a ter lesões de joelho, menisco, ligamento cruzado. É bem comum lesões de joelho. Tu já fica mais agachado, né? Forçando a lombar. Força a lombar. E se vê muito no consultório lesões, pacientes de atletas de final de semana que... Antigamente eram os jogadores de futebol de final de semana, né? É um futebolzinho e um gorozinho. Agora com a pandemia, né? O beach tênis está em alta, que é um esporte... Pós-pandemia? Pós-pandemia também, né? Mas começou mais na pandemia, em que é um esporte que tu mantém o distanciamento, né? Das partes, dos colegas. Né? Mesmo que seja indoor, as pessoas estão no lugar aberto. Exato. Não estão fechados numa sala. É. E então as lesões começaram. E o que tu tá vendo aí no consultório de lesões? Chegam reclamando. Eu sei que tu tá especializado mais e te dedicando para fazer o cotovelo e o ombro. Mas chega muito relacionado ao beach tênis? Assim chega. Mas são mais tendinites? O mais comum é tendinites, bursites, né? Que é a famosa síndrome do impacto também. Microtrauma? Microtraumas, porque o paciente ele vai jogar, aquele paciente às vezes não faz academia, ele não faz um pilates, não faz um reforço da musculatura e começa a ter o impacto do ossinho nos tendões pelo um desequilíbrio da musculatura, ou seja, ter... É uma boa que tu falaste, né? Tu vai explicar. As pessoas geralmente começam as atividades físicas sem ter um preparo físico adequado. Daí tu começa a te empolgar com o esporte, querer cada vez mais pela competitividade que o esporte te gera, Sim. Tu te esforçar mais, mas tu não preparou para o esporte teu corpo. Se tem um desequilíbrio entre a musculatura interna do ombro e o deltoide, que é a musculatura externa, e como é um esporte que tu tem que usar muito o braço acima do nível do ombro, tu comprime muito aqui, né? Os tendões. Tu começa a ter, se tu não tiver uma musculatura forte do manguito rotador, que geralmente maioria das pessoas esquecem na academia de fazer exercício com borrachinha, aquele... Mas que na verdade faz parte para alongar e fazer uma tensão, né? Não é uma força que tu faz, não é exercício de força do manguito. Ou tem que fazer um reforço da musculatura para tensionar ele. De adução e de abdução. O manguito ele mantém a cabeça do húmero centrada na glenoide. Glenoide onde ele está ali, na junta dos dois ossos. Que é a escápula aqui, exato. E o movimento no beach tênis faz com que, se tu não tem um bom tensionamento para a alavanca do braço aqui para cima, tu começa a ter tendinite, bursite, começa a ter dor, pós. Foi lá, jogou, final de semana, de noite, dor. Está inflamado. Está inflamado. O corpo está gritando. Aí toma medicação, melhora, pode não melhorar, né? E aí isso às vezes acaba se repetindo, né?
em pacientes que já têm um processo inflamatório no tendão e já tinham dor antes e que vão jogar, às vezes, num final de semana acabam rompendo o tendão, fazendo movimentos com o braço para cima. Já é um tendão desgastado, um tendão fraco, tá? Outra lesão que eu vejo muito no consultório são as lesões da raquete, lesão do cotovelo do tenista. Tenista. Ou do beach tenista. Talvez o tenista mais, porque a bolinha é mais dura, né? O impacto é maior na raquete. E o paciente tem dor geralmente nessa região lateral do cotovelo, né? Isso é epicôndilo? Epicôndilo lateral. Chama-se epicondilite lateral o nome. Vamos parar então aqui na epicondilite lateral. Chamar nossos apoiadores e já voltamos. Até breve, gente. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. A Sinoscom, pioneira em diagnóstico por imagem em Novo Hamburgo, está de volta. Com um espaço amplo, equipamentos modernos e processos organizados, a Sinoscom acredita que o cuidado com a saúde deve ser acessível a todos e, por isso, trabalha com dedicação, integridade e qualidade. Conheça a Sinoscom em Novo Hamburgo. Você vai se surpreender. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Voltando então aqui do nosso apoiador, nosso programa está tão completo hoje que voou já, basicamente estamos terminando o programa. A gente parou na epicondilite lateral, Sim. que é uma inflamação relacionada com o impacto da raquete. Da raquete. Não do ping-pong, né? Ou também? Pode ter também no ping-pong. É exercício demais, né? Exato. Então, prestar atenção, doeu, procura um ortopedista para dar o segmento. Elvio, antes da gente terminar o programa, vamos falar assim como orientação mesmo para o idoso, porque isso aqui, ó, gente, é um veneno. O idoso já caminha com os pezinhos mais fraquinhos, ele vai lá e pá! Sim. E tropeça e cai. Nos conta isso aí. Assim, o que mais chega no consultório de traumas hoje é fraturas de úmero proximal ou clavícula em pacientes idosos, queda da própria altura. Chegou em casa, piso escorregadio, escorregou, apoia a mão no chão, ou quebra o úmero, ou cai de ombro, quebra a clavícula. Até porque os ossos dos idosos já têm um certo grau de osteopenia, né? Exato. Falta cálcio no osso, o osso mais fraco. A região mais porótica é proximal, então acaba quebrando mais comumente aqui, na parte... E os tendões já são mais calcificados também? Não. Não? Não calcificados, mas geralmente a fratura acaba ocorrendo na pior parte do úmero proximal, que é onde tem o movimento. É tipo que dá o de quadril também dos idosos? Exato. Bem na articulação do fêmur. E aqui dá no úmero. No úmero. Nem todos precisam cirurgia, muitos dá para tratar conservadoramente, né? Só que é uma lesão que limita muito o idoso. E se precisa cirurgia com o osso mais fraco, osteoporótico, é mais difícil. Muitos evoluem para artrose também, que é uma das doenças, patologias bem chatas de tratar. A artrose tem relação também com os microtraumas e com as fraturas, né? Sim. Além dos fatores inflamatórios, genéticos, intestino, modulação e outro assunto para a gente conversar aqui. Você idoso, você mande essa orientação para o idoso. Cuidado com tapetes, pisos escorregadios, no chuveiro,
tenha barra para se segurar, para não escorregar no box, se tem já uma instabilidade dos membros inferiores, tome banho sentadinho num banquinho firme, numa cadeira de plástico, porque prevenir é muito melhor do que remediar. Elvio, nosso programa está acabando. Eu fico muito grato por ter vindo aqui. Foi um programa diferente, a gente falou até mais antes do intervalo, de tanta coisa que a gente tem para abordar. Já está aberto o convite para um próximo. Eu gostaria que tu deixasse aqui teu arroba, para quem quiser te seguir ou mandar perguntas, ou te procurar para consultar. A câmera é toda tua. Obrigado pelo convite aí, pela primeira vez que eu estou aqui. Quem quiser me seguir no Instagram é @ortopedia_Campagnolo. Meu consultório é no Centro Clínico Regina, na sala 401. É isso. É isso aí. Tá bem. Quem quiser mandar uma mensagem, então, te perguntando coisa, tá aí. O arroba do consultório. E tu é do Alegrete, não é? Sim, sou do Alegrete. Aproveitando, então, o Big Brother, período pós-Big Brother, eu trouxe um cara aqui do Alegrete pro programa. Meus amigos, lembrando, saúde não é brinquedo. Obrigado pela sua atenção, mande suas dúvidas e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Sinuscom. Diagnósticos de imagem precisos e confiáveis ao seu alcance.